Fala, galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Pequinho, para a gente começar aqui para mais um conteúdo show de bola para a sua preparação para o Enem, o SSA. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre trabalho mecânico. Viram aí a capa? Estilo Velozes e Furiosos? Pois é, temática nova aqui no canal Física com Pequinho, tá certo? Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar aquele like massa, tá certo? Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que estão seguindo, compartilhando, deixando seus comentários, ativando as notificações do sininho. Então, todo vídeo que você vê aqui do canal, pode compartilhar à vontade com seus amigos. Eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a preparação da galerinha. Beleza? Então, vamos começar aqui a falar sobre trabalho mecânico. Tá ok? Mais uma vez, não esqueçam, canal Física com Pequinho, aqui no Instagram, prof.pericfilipefísica, e, claro, você encontra o mesmo nome na minha conta no TikTok, beleza? Então, vamos falar hoje sobre trabalho mecânico. Pessoal, trabalho mecânico é fácil, é simples, está dentro da parte de dinâmica, e é importante a gente compreender que o trabalho é uma grandeza não conservativa. Peraí, Pequinho, que é uma coisa conservativa. Vou deixar você curioso que eu vou explicar isso só quando a gente for ver energia. Mas vamos entender primeiro que trabalho é uma grandeza não conservativa. Depois eu explico, tá certo? Então, vamos entender. E como é que a gente vê exemplos? Galerinha, eu sempre, em minhas aulas, quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe, eu gosto de colocar imagens para que o aluno associe o assunto com aquela imagem, que aquilo remete a você. Como, por exemplo, uma pessoa empurrando o carro, né? Então, ela vai aplicar uma força, vai deslocar o carro para a direita, esse caso aqui, né? Ou um levantador, um atleta levantador de peso, né? Quem malha, quem vai para ginásio, essas coisas, está sempre realizando trabalho mecânico, se liga nisso, e até o ato de você estar puxando uma mala. Tá certo? A gente vai ver isso direitinho, tá bom? Então, vamos começar aqui. O que é o trabalho de uma força? Tá? Vamos lembrar a definição de força. Primeira coisa. Vamos lá. Força é o agente físico capaz de deformar e ou acelerar o corpo, o qual atua, que é o que a gente viu lá nas leis de Newton, segunda lei. Certo? Então, bora ver aqui. Eu tenho um bloco, eu tenho uma força, que é uma grandeza vetorial, que vai deslocar esse bloco, seja para a direita, seja para a esquerda. Tá ok? Então, o que é trabalho, basicamente? Né? Esse trabalho é a força que você realiza detrimento ao deslocamento do objeto. Peraí, que eu não entendi. Então, bem, se eu pego um bloco, aplico uma força e eu arrasto ele por uma certa distância, então eu tenho o trabalho mecânico. Então, olha aí a força empurrando o bloco, olha lá, sobre esse plano, e ele percorreu uma distância. Então, o trabalho está nesse deslocamento. Eu aplico a força, desloco. Então, como é que eu calculo? Olha lá, trabalho, essa letrinha grega tal, ou pode ser o W, que é a mesma coisa, que é o work, né, em inglês. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. E a unidade, força é Newton, deslocamento metro, Newton vezes metro. Então, vou apresentar para vocês agora uma nova unidade, que é o joules, ou joules, ou seja, lá como a mãe dele batizou esse cara, tá certo? Então, joules. Tá? Geralmente o pessoal pronuncia joules, que é o J. Então, vocês vão ver que tanto no trabalho quanto na energia, a unidade é a mesma. É o joules. Beleza? Então, bora seguir aqui. Olá? Então, F é a força, D é o deslocamento, como eu falei, tal, essa letrinha grega, ou W é o trabalho. Então, no sistema internacional, F é Newton, D é metros, então o trabalho é dado em joules. Os tipos de trabalho, pessoal, eu sempre comento isso com meus alunos. Às vezes a gente vai todo preparado de cálculo e cai uma teoria. Acabou o aluno. Então, tentem conciliar o estudo da teoria com os cálculos. Isso é importante.
Uma vez que você domina os cálculos, domina a teoria, não tem como você errar e não precisa se preocupar. Beleza? Então, primeira coisa, trabalho motor. Trabalho motor é quando a força do deslocamento tem a mesma direção e sentido. O trabalho é um número positivo. Ou seja, quando eu mostrei essa figura para vocês, o bloco empurrou, ao mesmo tempo que o bloco se deslocou, né? A força empurrou o bloco se deslocou. Então, foi tudo a favor. Então, isso é o que a gente chama de trabalho motor. Tá ok? Tá vendo aí? Trabalho positivo. Olha lá. Perfeito? Show de bola. Agora, quando eu tenho o trabalho resistente, então é quando a força do deslocamento tem a mesma direção, mas sentidos opostos. Perceberam? Então eu posso estar na horizontal, mas enquanto eu aplico uma força para cá, ó, pode haver uma força no sentido contrário, né? Ou pode ver o atrito, ou pode ver alguém empurrando, tá? Que é o trabalho resistente. Então, olha aí, imagina que o carro está empurrando, claro, isso é só um exemplo, e tem esse bonitinho aí empurrando o carro, né? Então, enquanto o carro está andando, essa pessoa está empurrando no sentido contrário, né? Tentando gerar um trabalho, só que o trabalho no sentido contrário, logo se chama trabalho resistente. Beleza? Bora seguir aqui do trabalho show de bola. Então, vamos dar um exemplo. Um garoto empurrou uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, olha aí, vamos resolver. Eita, acaba bonito, tá aí, ó. A cômoda faz uma força enquanto ele empurra. Olha lá. A cômoda se deslocou no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido da força. Tá ok? Então, a força foi de 20, o trabalho foi de 5, logo, a distância foi de 5, logo, meu trabalho é 20 vezes 5, que vai dar 100 joules. Então, esse é o trabalho realizado por essa pessoa. Agora, vamos seguir. Vamos dar outro exemplo. Olha lá. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa, olha aí, plano inclinado. Se você não lembra de plano inclinado, procura nos vídeos lá do canal que você vai entender tudo certinho sobre plano inclinado com e sem atrito. Olha lá. E aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida, que nem aquela figura anterior que eu fiz. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Então, olha aí. Tá o carro aí, ó. Então, o cara está descendo, mas ele está empurrando no sentido contrário, né? Então, nesse caso, tem a distância, que é o tamanho do plano. Então, vamos resolver isso aqui. A força é de 100 newtons, a distância é de 8 metros. Então, a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentidos opostos. Então, o trabalho é resistente. Logo, eu coloco o sinal negativo, força vezes deslocamento. Então, vai dar menos 800 joules. Como assim, Pequinho? Eu estou fazendo um trabalho negativo. Não existe trabalho negativo. Presta atenção. O fato de ter um sinal negativo é porque existe uma força resistente. É porque existe um trabalho resistente. Por isso, o menos. Perfeito? Bora seguir. Olha lá. Aqui. Agora vamos entender o seguinte. Lembra o rapaz da mala? Né? Ele puxa assim. Na diagonal. Então, perceba aí. Ó. Eu tenho esse bloquinho. Né? Só que mesmo que eu puxe aqui, como eu estou mostrando, deixa eu até colocar aqui. Ele está nessa direção aqui. Olha lá. Né? Então, perceba, ó. Então, mesmo que eu faça a força nessa direção, a projeção vai para essa, ou seja, vai para a direção X. Por quê? E o bloco não vai voar assim, ele vai seguir na horizontal. Então, o que está acontecendo é a projeção da sua força para o lado X. Ou seja, eu vou usar o cosseno desse ângulo. E cosseno, lá na matemática, é
cateto adjacente, que nesse caso é f de x, sobre a hipotenusa, que é o próprio f. Então, quando eu fizer meio período extremos, então teremos que f de x vai ser f vezes cosseno do ângulo θ. Logo, para a gente determinar o trabalho de uma força não paralela ao deslocamento, eu faço trabalho igual a f de x vezes a distância. Como f de x é f cosseno, então eu vou substituir. Então vai ficar f de cosseno. Perfeito, galerinha. Então perceba, sempre que eu faço uma força que tem um ângulo, que está formando um ângulo com a horizontal, eu tenho f de cosseno. E aí, claro, eu preciso saber o ângulo, ou eu posso determinar o ângulo, enfim. O importante é você entender que o bloco, mesmo recebendo a força na diagonal, ele se desloca na horizontal. Beleza? Bora seguir aqui? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Durante o trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 200 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a força, com a horizontal. Direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determina o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, olha lá. Bora aqui. Tá o cara, ó, aplicar força na diagonal, né? O giro dele é para trás. Então, aqui eu tenho 60 graus. Olha lá. Deslocou. Então, ele puxa assim, mas o bloco continua aí na horizontal. Então, se nós formos calcular, bora ver. F de cosseno. Não é verdade? Então, bora aqui. A força é 200. A distância foi 10. E o cosseno de 60, quem lembra? É meio. Né? Então, eu tenho 200 vezes 10 vezes 0,5, que é 1 sobre 2. Né? Então, isso vai dar 1000 joules. Pequinho, onde eu vou usar isso na minha vida? Bom, fera, se tu vai para um ginásio, se tu vai para uma academia, tu usa isso. Por exemplo, tríceps no pulley. Então, a corda, de acordo com o ângulo, você faz mais força ou menos força. Ou seja, você realiza um trabalho mais potente ou menos potente. Perfeito? Pernas, exercício de pernas. Então, se está na diagonal, de acordo com o ângulo, se for 60 graus, olha aí, a pessoa está fazendo metade do esforço. Então, tem que ser mais inclinado ou menos inclinado para que aquele trabalho seja efetivo. Perfeito? Bora seguir. Aqui, se a força F for perpendicular ao deslocamento, ou seja, 90 graus, ela não realiza trabalho. Neste caso, dizemos que o trabalho é nulo. Galerinha, é muito importante isso. Então, vamos entender como é que funciona. Olha lá, eu tenho uma pessoa que está com um bloco na cabeça, né? Ela está aplicando a força para cima, né? E está se deslocando. Quem está se deslocando é a pessoa que está carregando o bloco. Ela não está empurrando o bloco. Perfeito? Entenderam? Então, se a minha força é perpendicular ao meu deslocamento, 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Então, se eu colocar aqui, ó, trabalho é F vezes D vezes cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Quando eu multiplicar aqui, vai dar zero. Logo, não existe trabalho. É por isso que o movimento circular, pega a dica, o movimento circular não existe trabalho. Show de bola? Vamos seguir. Olha lá. Então, vou até apagar aqui. Então, perceba, aqui a força que o homem coloca para segurar o caixote é perpendicular ao deslocamento. Portanto, o trabalho realizado da força é nulo. Dizemos que a força que o homem aplica realiza esforço físico. Perceberam a diferença? Bora seguir aqui. Trabalho de uma força variável. Agora, é importante a gente sacar isso. Então, pessoal, se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força F, em função do deslocamento do corpo. Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, eu até botei em vermelho, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Podemos usar o gráfico também para forças constantes. Então, preste bem atenção, é muito recorrente no Enem, no SSA, aí gráfico. Gráfico de qualquer área de física.
Então, uma vez que você entende o assunto, uma vez que você associou a imagem, uma vez que você interpretou o gráfico, a prova vai vir, ó, filezinho para você. Beleza? Então, tá aqui, eu tenho esse gráfico, tá? Galerinha, não tem mistério gráfico. Gráfico não tem mistério. Então, perceba, o gráfico, ele é uma interpretação de um fenômeno real. Não é verdade? Então, perceba, para a gente ter a imagem. Imagina que eu tenho aqui a rampa, eu tenho um plano, eu tenho um bloco e ele está aqui no zero. Quando eu empurro, ó, ele está aqui, ó. Quando eu empurro, minha força inicial, né? Aqui eu não empurrei, é zero. Quando eu passo a empurrar, agora, então, ó, a minha força vai aumentando e o meu deslocamento também. Não é verdade? Olha lá. Ó, uma coisa para cada ponto. Olha lá. É isso que eu quero que vocês percebam, tá? Então, a área pintada de laranja é numericamente igual ao trabalho da força. Então, bora ver um exemplo. Olha lá. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F, que atua sobre o corpo, paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido D. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de 2 para 6? Então, preste atenção. Ele aqui foi de 0 para 10. Pequinho, como é que eu vou fazer de 2 para 6? Então, é como se ele estivesse mais ou menos aqui, ó. Um é 2 e o outro é 6. Captaram? Então, ó, que figura eu tenho aqui agora? Ó, isso aqui é um trapézio. Perceberam? Então, bora resolver essa bronquinha. Olha lá. Ficou 2, 6. Puxa, peguei. Como é que apareceu 4 e 12, galerinha? Se a força e a distância são diretamente proporcionais, podemos fazer regra de 3. Se 20 newtons são 10 metros, 2 metros são 4 newtons. Se 20 newtons são 10 metros, 6 metros são 12 newtons. Faça a regra de 3 que vai dar certo. Então, a gente precisa tirar essa área aí, ó. Se ligaram? Então, se eu for tirar a área, cuidado, que isso é um trapézio, e ele está em pé, ele não está deitado. E vamos lembrar, ele está assim agora, né? Então, eu coloquei assim, porque a gente acostuma ver na matemática o trapézio deitado, né? Então, eu tenho base maior, que é 12, base menor, que é 4. Como assim, porque eu não estou entendendo? Olha para cá, ó. Isso tudo é 12, isso tudo é 4, e isso tudo é 4, que é a diferença. Olha lá. Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Você deve lembrar. Então, 12 mais 4 vezes 4 sobre 2. Então, vamos ter aí 32 joules. Se ligaram? Então, trabalho mecânico, ó, é um assunto muito filé que você precisa dominar. Tá ok? Agora, vamos para o trabalho da força-peso. Isso é importante, porque isso vai te ligar com energia. Tá ok? Então, olha lá. Considere o corpo de peso P, peso, não massa, e CGH, o deslocamento vertical sofrido pelo corpo durante o movimento vertical. Então, na subida, olha, isso é interessante. Então, eu tenho um bloco, o peso está para baixo, ó. Como assim, pequeno, ele está subindo? Imagina uma pessoa levantando esse cara. Enquanto ele está sendo levantado, o peso está para baixo, né? Olha lá. Então, o trabalho é resistente. Como assim, Pequinho, o trabalho é resistente? Vê, qual é a ação natural do corpo? Vai descer? O que é que eu estou fazendo sobre ele? Subir. Então, eu estou me opondo. Captaram? Agora, na descida, ó, ele agora desce. Então, ele vai a favor da gravidade. Ou seja, trabalho motor. Logo, trabalho é positivo. E como peso, meus queridos alunos, não esqueçam que peso é massa vezes gravidade. Se eu substituir aqui por massa vezes gravidade, eu fico com essa relação. W é mgh. Perfeito? Captaram isso aí? Ok, eu espero que sim.
Então, bora seguir. O trabalho da força-peso independe da trajetória. Isso é importante. Isso é outra teoria que você precisa dominar legal. Então, olha lá. O trabalho da força-peso independe da trajetória adotada pelo corpo. Isto é, depende apenas da altura e do peso. Então, imagina que eu tenho esse bloco, essa bola aí, e ela tem 3 trajetórias. Uma que ela vai ser solta e 2 que ela vai ser lançada. Então, vamos entender. Se ela está sendo lançada, mas está na mesma altura, então esse trabalho mecânico é igual. Porque mesmo sendo a trajetória horizontal, mas está caindo na mesma altura. Logo, meu trabalho 1 é igual ao trabalho 2, que é igual ao trabalho 3. Beleza? Tranquilo? Então, bora aqui, ó. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 quilos até uma altura de 2 metros e, em seguida, o abaixa até uma altura de 1,5 metro. Em relação ao solo, determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, força-peso. Então, vamos lá. Vamos resolver. Olha lá. O corpo tem massa 5 quilos, sobe 2 metros. Olha lá. Show! Agora, o corpo de massa 5 desce a uma altura de 1,5 em relação ao solo. Ó. Beleza? Logo, vamos entender. Então, ó, observe que em relação ao solo, o corpo subiu apenas 1,5 metro, porque ele foi 2, né? Depois desceu. Então, foi só 1,5 metro. Então, a massa é 5, a gravidade, vamos botar como 10, tá ok? Então, vamos achar o trabalho. Menos pH, por que menos pH? Porque está subindo. Então, eu tenho menos mgh. Logo, vai ser menos 5 vezes 10 vezes 1,5. Então, eu vou ter menos 75 joules. Beleza, galerinha? Tranquilo? Vamos agora para a força elástica. Segura aí. Eu sei que é muito conteúdo, sei que é muita coisa, mas é importante cada detalhe para a sua preparação. Beleza? Então, bora aqui. Trabalho da força elástica. Galerinha, que tem de gente errando com força elástica não é brincadeira, né? Primeiro, vamos lembrar, vamos entender o que é força elástica, tá? Olha, a força elástica, a gente viu lá em Lenny Newton, ela depende da constante elástica, que é o kappa, ou K, vezes, vou botar um pontinho, vezes o X. Então, bora ver aqui esse esqueminha aqui, para vocês lembrarem bem como é que funciona e assim descobrir como é que a gente acha o trabalho da força elástica. Então, olha lá. Observe que quando uma mola sofre deformações em regime elástico, aplicando-lhe uma força F, surge uma força elástica FL, como chama assim? Força elástica, abreviatura, em sentido oposto, que tende a trazer a mola à sua posição inicial de repouso. É o que acontece com a mola. Você puxa, ela tende a voltar. Você aperta, ela tende a voltar. Não é verdade? Então, bora ver aqui o esquema. Olha lá. Ela está inicial. Eu puxo ela, um pedaço. Tá ok? Esse pedacinho se chama deformação, que a gente representa pela letra X, em que a força equivale à força elástica. Então, força elástica é K vezes X, tá? Onde K é a constante elástica. Aí o aluno vem com aquela pergunta: Pequinho, ele vai dar na prova? Sim. Se é constante, vai ter que lidar. Mas pode acontecer de você precisar encontrar para depois fazer o resto dos cálculos. Então, fica atento, tá? E X é a deformação sofrida. Detalhe, X tem que estar em metros. Beleza? Bora seguir aqui. Para calcular o trabalho da força elástica, usaremos o gráfico da força elástica FEL em função do deslocamento X. Olha aí. Perfeito? Então, se força é constante vezes X, não é verdade? Então, olha lá, eu tiro a área. Se é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, então é X vezes K, ou vezes K. Então, fica Kx ao quadrado sobre 2. Certo? Então, perceba. Eu estou dizendo para vocês que se no gráfico eu tiro a área e eu encontro esse trabalho, né? Então, é só a gente entender o seguinte, que o trabalho da força elástica é numericamente igual à área do gráfico. Logo,
o trabalho da força elástica, de novo, estou colocando essa letrinha aí, tal, mas pode ser W, é mais ou menos, porque pode ser trabalho resistente ou trabalho motor, kx ao quadrado sobre 2, tá certo? Medido em joules. Tranquilo, galerinha? Então, perceba, o trabalho da força elástica é positivo quando a mola está voltando para a posição inicial. Isso é uma observação 1. É importante você anotar. Para o vídeo, anota aí e depois você volta. Pois o deslocamento, deformação x e a força elástica têm mesma direção e sentido. Captem isso, tá? Observação 2. O trabalho da força elástica é negativo quando a mola está sendo deformada, pois o deslocamento de x e a força elástica têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, perceba. Olha o que ele está dizendo. Mesma direção, mesmo sentido. O que é que a mola quer? Ela quer voltar. Então, se eu estou empurrando na mesma direção que a mola está, isso é um trabalho da força elástica positivo. Se eu estou puxando, mas ela quer voltar, eu estou fazendo um trabalho da força elástica negativo. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Um corpo de massa, 4 kg, está apoiado em um plano horizontal liso e comprime a mola em 20 centímetros. Cuidado com isso. A mola tem constante elástica de 1.200 newtons por metro e, quando liberada, distende e empurra o corpo. Determina o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Então, bora resolver aqui. Aqui a mola. Olha lá. Comprimiu. Não é verdade? Olha lá. Esse pedacinho aí é o x, é a deformação. Então, se x está em centímetros, eu divido por 100, porque 1 metro são 100 centímetros. Então, dividindo, dá 0,2 metros. E o kappa, ou K, que é a constante, é 1.200. Aqui apareceu metros, mas eu peço desculpa, é Newton por metro. Perfeito? Então, se a gente for resolver isso, vai ficar como? Olha lá. Bora ver aqui. Colocando os valores. 1.200 vezes 0,2 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ficar com menos 12,4. Tranquilo? Por quê? Porque, ó, puxou. Não é verdade? Então, eu vou ter aí menos 48 dividido por 2, que vai dar menos 24 joules. Beleza, galerinha? Tranquilo? Ok? E para a gente aí fazer mais essa questãozinha aí, ó. Isso é uma questão que caiu no Enem. E vamos ver. 3 corpos idênticos de massa M deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. A, caindo livremente. B, deslizando ao longo do tobogã. E C, descendo uma rampa, sendo, em todos os movimentos, desprezíveis as forças dissipativas. Então, perceba aqui, está só um pouquinho de nivelada ali o C, mas suponha que eles estão caindo na mesma altura. Então, com relação ao trabalho W, realizado pela força peso, na vertical, posso afirmar o quê? Então, galerinha, a letra certa é a letra D. Ó, trabalho de C é igual ao trabalho de B, que é igual ao trabalho de A. Aqui foi só um erro na figura, mas é tudo a mesma altura. Tá ok? Esse aqui. Considere um bloco de massa M ligado a uma mola de constante elástica 20 newtons por metro, como mostrado na figura a seguir. O bloco encontra-se parado na posição x igual a 4, ou seja, a mola folgada, né, e está parado em 4. A posição de equilíbrio da mola é x igual a 0. Tá ali. O gráfico a seguir indica como o módulo da força elástica da mola varia com a posição x do bloco. O trabalho realizado pela força elástica para levar a posição de 4 para 2 em joules, galerinha. Então, preste atenção. Eu sei que o trabalho, vou botar aqui W, tal, é igual a W, é Kx ao quadrado sobre 2. Ele já deu a constante, que é 20. Ele disse que vai de 4 para 2. Então, a variação é 2. Então, só que já está em metros. Então, eu tenho 2 ao quadrado sobre 2. Então, vai ser 20 vezes 4 sobre 2. Logo, eu vou ter 80 por 2, que vai dar 40 joules. Letra certa? Letra C. Tá vendo como é fácil? Ó, só o filé, galerinha. Então, vamos aqui, tá? Voltar para
o vídeo aqui e me despedir de vocês, agradecer mais uma vez para quem assistiu esse vídeo, compartilha, curte, deixa aquele like, deixa comentários, compartilha com seus amigos, troca essa ideia e não deixa de se preparar com o melhor canal e a melhor preparação para o Enem e SSA. Beleza? Valeu, galerinha. Até a próxima. Um abraço.